E olha só, bomba em Brasília, denúncia gravíssima, operação do GAECO faz revelação bombástica, PCC atrás do STF, ministros do STF envolvidos nisso e agora a verdade vem à tona. Quem diria, hein, pessoal? Quando a gente menos esperava, chega essa notícia aqui. Quando a gente pensava que não tinha mais nada para acontecer de pior ali em Brasília, chega essa bomba aqui para nós. Nós vamos mostrar isso. Os ministros do STF estão de cabelo em pé. E ainda tem outra coisa aqui. O Alan dos Santos vai trazer também logo após essa matéria. Ele vai mostrar aqui algo que os ministros do STF estão apavorados em Brasília, que vai acontecer nos próximos dias ali, e eles estão fazendo de tudo, vão trabalhar inclusive no feriado para poder ver se apaga essa chama, esse fogo que está queimando ali em Brasília. Pessoal, o clima está muito tenso em Brasília. Vamos para essa matéria. Olha só essa denúncia, PCC envolvido com STF e o GAECO descobriu tudo. O que significa isso? Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para essa matéria. Quem vai trazer para nós é o Pavinato, ali o Thiago Pavinato da Revista Oeste. Olha só que bomba que temos para mostrar. E voltamos logo em seguida com a matéria do Alan, mostrando que o PT e o STF estão apavorados com algo que vai acontecer na próxima semana. Confira. E o que aconteceu hoje? O ministro do MSTF, Flávio Dino, deu 48 horas para que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, explique as declarações que deu sobre um acordo de distribuição de emendas de comissões. Em entrevista ao jornal O Globo, Sóstenes disse que ameaçava romper com o presidente da Câmara, Hugo Marmota, como parte de uma estratégia para pressioná-lo a pautar o projeto da lei de anistia. Sóstenes afirmou que tem um acordo com Mota que estabelece que 30% do valor total das emendas fiquem com o partido que a comanda, enquanto os outros 70% sejam distribuídos pelo presidente da Câmara às outras siglas. Flávio Dino, no entanto, não cobrou esclarecimentos do Hugo Mota, que é o responsável pela maioria do valor das emendas firmado no acordo. Ele foi e intimou a direita, a dita direita. E aí, que tal, hein? Que tal? Depois a gente fala aqui, né? Não, vocês não estão entendendo o xadrez 5D, 6D, 7D. A hora que ele falou assim, ué, mas não é obstrução geral da direita? Não, vai ser com emendas. E falei, esquece. O Dino virou dono da emenda. Exatamente. Você falou exatamente isso. Exatamente isso. Você antecipou 5 dias o que a manifestação do Dino. E o pior de tudo, quando a gente para observar, o Dino, o que ele está falando é, peraí, nós fizemos um acordo entre nós aqui, coisa que o ministro Supremo não deveria estar fazendo acordo político nem com o Congresso, nem com o Executivo. Ele deveria estar de boquinha calada, esperando para se é constitucional ou não é constitucional, só isso. Mas o acordo que nós fizemos seria para transparência absoluta. E você está assumindo que você, no escurinho do cinema, fez um acordo com o Mota, dizendo que ia preservar 70% de obscuridade. E olha, o absurdo de tudo isso, a loucura de tudo isso também passa pelo fato de que o Mota e até o Alcolumbre também, não é? Eles foram junto com a carreta furacão para Roma. Então tá toda... Você viaja com quem você odeia? Você não vai viajar com quem você odeia ou com quem você faz oposição. Você percebe que, tipo... Você vai fazer acordo com quem prometeu o contrário pro seu inimigo? Só o PL. Aí, claro que não vai acontecer, gente. E o Dino, né, que é uma figura assim muito moral, né? Ele é assim, ele é muito apegado à moralidade, às coisas certinhas. A comida. E vê-se também o fato de que né, tanto apegado à verdade que, né, assumiram as imagens das câmeras do 8 de janeiro. Quanto será que é o ticket de alimentação dele? E ele quer que as pessoas confiem na palavra dele. Nisso ele quer que as pessoas confiem na palavra dele, mas ele, nos outros aspectos, ele é o juiz da moralidade. Jurista de peso. De peso, e aqui ele foi cobrar. Como é que é assim? Que papo é esse? Porque... Não, né, papo é por causa da comida.
que fica escancarada essa relação muito promíscua. Né? Tem duas coisas legais. Desculpa, posso só completar duas coisas que o Pavinato falou. É que eu sou jurista de internet. Então você é jurista de internet. Desconsidere, porque tudo que eu falo é de coisa de jurista de internet, não é de peso. Quando você falou assim, não, mas nós vivemos um regime de partido único, que é o partido do STF. Pô, quando a gente para ver as viagens que eles fazem à China, na China você tem um partido único, mas você não é partido único, não. Você tem outras dezenas de partidos que não servem para porcaria nenhuma. Eles servem apenas para referendar ou para fazer um diálogo em determinados ambientes onde eles não querem ir. São exatamente esses partidecos que estão por aí. É a mesma coisa. Não à toa eles vão para a China toda hora. Porque eles querem reproduzir a lógica que o presidente da República lá, ele é também o presidente do quê? Do partido. Porque no regime comunista, o partido se sobrepõe ao Estado. É o partido que determina tudo. E quando você falou partido, é exatamente isso. Eles têm uma oligarquia partidária deles, cara. Do fascismo acadêmico português, que durou de 32 até 75. Como é que foi? Tinha os partidos políticos. Tinha eleições regulares para presidente, mas quem mandava era o presidente do Conselho de Ministros, o professor doutor Antônio de Oliveira Salazar. E o negócio tinha todo mundo, mudava o presidente, o povo ia lá, votava, mas era do jeito que o Salazar tocava. É isso aí que a gente está vivendo. O negócio é tão perverso que quando você pega, olha esse partido único que é o STF. O presidente do STF é o quê? Ele é também o presidente do CNJ, que é quem trata administrativamente do judiciário brasileiro. Significa o quê? O partido, não sei se judiciarista, é o partido que é comandado pelo presidente do STF, que é o presidente do Estado, mas também ele é o presidente do partido. Ok. E aí você tem o TSE, que não é comandado pelo presidente do STF, mas é comandado por um preposto, porque o STE é comandado por um ministro do STF, que está aliado ao presidente do STF. Porra, cara. Não passa de um prepúcio do STF. É preposto. Exatamente. E quando você para olhar, o Estado está montado. É isso aí, é um Estado fascista. Só não ofenderia tanto o Salazar, que ele já é ofendido por ele próprio. Mas você dizer que além dele ser o Salazar, que é um ditador, um crápula, ele também tem um nível do que nós estamos vendo aí. O Salazar deve estar se revirando da cova, deve estar querendo te visitar nos teus sonhos para dizer, nunca mais me ofenda esse nível, eu já estou aqui no inferno. Não faça isso, que é pena dupla. Ô, Pavinato, e qual é a única esperança, se é que ela existe, contra esse partido único do Supremo? O Senado. Não esse Senado, que é uma vergonha. O que a gente vai eleger o ano que vem. 2/3. Por isso que eu tenho dito que a eleição do ano que vem, muito mais importante do que o presidente da República, são os 2 senadores que a gente vai eleger em cada estado. E muito mais importante do que os 2 senadores que a gente vai eleger em cada estado é não reeleger nenhum que está aí. Perfeito. Com certeza. 0. Não é, eu repito aqui, não é deixar de votar, não. Você tem que votar. Mas você tem que votar para mudar tudo. É isso aí. Tudo. Ele gosta. Não, ele fez um bom trabalho. Não, ninguém fez um bom trabalho no Senado. Não existe. Não existe bom trabalho de ninguém no Senado. De ninguém. 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 Não tem um projeto de referência. E agora, com essa falta de obstrução da anistia, ouso dizer, nem na Câmara. Salvo raríssimas exceções que não passam de 5. Infelizmente. É isso mesmo. Tá? Nem na Câmara. Ninguém merece ser reeleito. Bicho. Ninguém. Olha, Pavinato, por incrível que pareça, é uma das situações mais tristes que nós temos. Nós temos partidos que mandam, no caso dos deputados, que mandam nos deputados, porque o mandato pertence ao partido, não pertence ao deputado, e você não vai poder mais votar em deputado pensando na ideologia do partido ou no discurso que tem que ser na pessoa que vai ter um determinado compromisso, sabendo que o compromisso não vai ser cumprido. Se ele cumprir, vai ter que ser uma revolta interna dentro do Congresso, em especial na Câmara dos Deputados, reunindo aqueles que simplesmente vão dizer, então a partir de agora, a gente rompe com tudo. Vocês não podem mandar embora todo mundo, porque tem que convocar uma nova eleição. Se convocarem uma nova eleição, todo mundo aqui vai voltar, nós voltamos, exceto se vocês criarem uma legislação para impedir que nós sejamos reeleitos. E vocês que estão impedindo não serão eleitos. Olha isso que interessante. Olha isso que interessante, e que isso intriga mais do que comer trigo. Segundo informações
Não, eu quero falar da próxima, que eu achei mais interessante. Põe a próxima aí, Fred. Essa foi uma exclusiva do portal Metrópolis, tá? Diz o seguinte, olha isso que interessante. Pelo menos um integrante da cúpula do PCC tentou, sem sucesso, diz a reportagem, se aproximar do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com o magistrado. Todos os detalhes da investida fazem parte de uma minuciosa investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A investigação revela a ação de Rodrigo Felício, o Tiquinho, que está preso em São Paulo. Mesmo assim, ele consegue enviar cartas escritas à mão que ultrapassam os muros da cadeia e chegam aos comparsas que estão nas ruas. O gabinete do ministro Cássio Nunes Marques informou que ele está em Roma com... Não, mentira, essa notícia é velha, que ele está em Roma por motivos acadêmicos. Não, ele informou ter identificado 8 ações em nome de Tiquinho. Entre elas, 6 tiveram decisões do ministro desfavoráveis ao criminoso, as quais foram confirmadas pela segunda turma do STF. Que curioso, né? Curioso. Incrível. Que ideia, não? A do Tiquinho. Essa ideia. Como é que ele teve essa ideia de buscar acesso ao ministro Cássio Nunes? Porque né, o que nos choca é a ousadia. Por quê? O que dá a entender, pelo menos, é que existe um caminho. Então, que existe essa corrupção, então dá-se um jeitinho, né? Se alcança e se compra. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, até porque está dizendo aqui que não houve sucesso. Mas também intriga porque foi um deles. Será que se essa investigação se expandisse para todos os outros ministros e inclusive aqueles que parecem ser tão favoráveis aos criminosos e à injustiça, porque quantos dos traficantes que eles estão sendo soltos, enquanto eu não me conformo com a Débora, que é mãe de duas crianças, ser presa. Ela já tá presa? Já foi presa? Não, ainda até? Não foi, eu não sei, não foi recolhida de novo, não. Então, a gente quer, nós brasileiros nos sentimos ofendidos com isso. E o acesso que esse criminoso, o Tiquinho, ele teve ao Cássio Nunes, pelo menos nenhum podia advogado ser o do 8 início... de janeiro tem ao STF. E podia ser o início de uma, quem sabe, né, uma iniciativa de investigar todos os outros ministros. Porque não é possível uma coisa dessa. Parece que dá a entender de que tem muita sujeira debaixo desse tapete. Dá vontade de limpar, né? Então, tira toda essa sujeira para ver o que tem aí embaixo. Aí, Bianca, falando assim, né? É o GAECO, hein? O GAECO pegou a trama toda. Então, significa que tem um começo, meio e fim. Não foi simplesmente um contato telefônico, uma conversa. Não, ele pegou a operação como um todo, rastreou todo o caminho feito. Então eu acredito que tem muito mais coisa dessa investigação aí. Soltaram essa primeira. Exatamente, porque a gente conhece como o GAECO trabalha. Ela trabalha de uma forma investigativa, mas pesada. E ela não ia soltar parte disso aí. Ela deve ter um conteúdo muito maior para se chegar. E tem esse caminho para se chegar lá. Eles só tentaram usar. Se hoje ele tem, e como o Pavio falou, o pessoal do 8 de setembro não teve esse acesso, é negado. Você não consegue nem despachar lá. E muito menos na oitiva, na sua sustentação oral, você também... Nem tiveram sustentação nem oral. Dá. A Gravaí. Nós assistimos, nós garantimos que nós vamos assistir. Nós garantimos. Alguém quer falar sobre isso aí? Quer falar? Sim, eu acho muito grave. Gostaria de saber quem são os emissários que foram a Brasília, que pegaram um voo e foram até lá. Quem são essas pessoas? Quem são, né? São advogados? Porque assim, que tipo de pessoa pode ter acesso ao ministro do Supremo? Eu gostaria de entender. Acho que alguém precisa publicar isso. Não adianta ficar só na especulação, né? Alguém precisa publicar. Quando eu dava aula para curso de Direito, é provável que tem alguns dos meus ex-alunos desses advogados aí, porque eu lembro que a gente suspeitava que o PCC estava botando muita bolsa de estudo para aumentar o nível intelectual do Brasil. Mas eu faço só uma pergunta.
Interessante, tudo bem, foram no Cássio Nunes. Se não fosse o GAECO, eu acharia que é palhaçada. O GAECO é muito sério. Sério. É sério mesmo. Sério. Só tem um detalhe. Ou o GAECO tem mais informação e não vai soltar, tá? Porque tem mais além do Cássio Nunes, talvez aquilo que a Bianca perguntou é maravilhoso. Eu também acho que tem mais coisa aí. E aí fica uma pergunta bem curiosa. Tudo bem, o Metrópole teve acesso e publicou. E está dizendo para o Cássio Nunes, olha, é o Cássio que eles estão procurando. Pelo que a gente tem de resposta, o Cássio Nunes não falou nada. Fica sempre aquela sensação. Será se eles já não estão dizendo... os casos acerca dos quais o procuraram foram votados, ele era relator e ele foi desfavorável ao traficante. Mas fica aquela sensação, será se aí, se a gente puxar muito o fio, já não vai estar dando um recado para o Cássio Nunes dizendo assim, ô Cássio, você tem que escolher a família. Ou você é do Partido Único, ou você está do lado do Mendonça. Razão pela qual o Mendonça é bom não andar de helicóptero. Tá? É bom a Mendonça tomar cuidado. Não porque eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque eu particularmente tenho medo de helicóptero. Tá? Eu não gosto que as pessoas passem pelo medo que eu passo. Apenas isso. Mas de repente lançar para o público que o Cássio Nunes já está recebendo ou quase solicitação de visita... Para que não se realize nenhuma teoria da conspiração. Né? Exato, é isso que eu estou querendo Vamos dizer. evitar teorias da conspiração. Vamos evitar. Mas, mas fica para mim, fica na minha cabeça assim, uma pergunta, afinal de contas, por que falar, o Metrópole fala que é o Cássio Nunes que recebeu essas visitas, mas tudo que tem dito ele foi sempre contrário. E o problema todo é que uma autoridade, ele bate foto com todo mundo, mas isso não é brincadeira, pô, eles não sabem quem são as pessoas. Às vezes chega um, conversa outro. Então, olha, sinceramente, Cássio, vai para as palestras lá em Roma. É muito melhor, é muito mais saudável. Por falar em Roma, né? Pois é, pessoal, e agora tem uma matéria muito importante. O Alan dos Santos, que está ali exilado nos Estados Unidos por causa de perseguição política aqui no Brasil, ele vai mostrar o real motivo. Por que o PT, de Lula, de Gleisi Hoffmann, de Lindenberg e Faria, eles estão tão apavorados, juntamente com o STF, por causa da aprovação da anistia. Ele vai mostrar isso aqui agora, você vai entender o que pode acontecer se essa anistia for votada em Brasília. A casa vai cair para todo mundo, pessoal. E eles estão apavorados com essa situação, estão mexendo os pauzinhos ali por detrás das cortinas, e agora você vai saber de tudo isso. Confira a matéria. Corrija se eu estiver errado. O Bolsonaro realmente tinha conseguido um acordo com o Mota. Ele realmente tinha conseguido o apoio à anistia. Sim. Ele realmente tinha. Porque senão ele não teria PF na casa do pai do Mota. Esse é o ponto. Se ele não tivesse, se ele não tivesse conseguido... O Mota é o rei da vaselina, né? Não, mas não importa. Ele conseguiu o acordo. A questão não é essa. A questão não é se o cara vai cumprir ou não. A questão é, o cara deu a palavra dele. Ele fez um acordo com o PT, com o governo, ele fez outro acordo com o Bolsonaro. Quanto a isso, não há discussão. E conseguiu caminhar a parada, porque senão não teria 300, quantos? 200 e pouco? Quantos deputados? 264. Foi a maior, né? Não, a maior foi do Arthur Lira, né? Ele ficou próximo. Não, que você tá falando? Não, tô falando da anistia. Da anistia. Tô falando da anistia. 262. Então, você não teria 260 e poucos apoios se a parada não tivesse encaminhada. Claro. O Bolsonaro, ele conseguiu encaminhar. Claro. E aí, por isso que os deputados engoliram seco, né? Graças a Deus, o Marcel Varrat e poucos outros falaram assim, não, mesmo assim, porque sabiam que ia acontecer isso. Né? Eles sabiam que ia acontecer isso. Mas tudo bem, o Bolsonaro tinha conseguido o acordo. Sim. Ele conseguiu acordo com o Mota e conseguiu acordo com outros políticos. Sim. A galera do ex-amante do Moraes, como é o nome dele? Garcia. Não, o Garcia ainda não é ex. Kassab. E aí o Kassab, aqui é jogo limpo. Vambora. Jogo limpo? Nu e cru. Vambora. E aí... Jogo limpo ou jogo... É pra falar. O melhor programa da manhã. Então, o que acontece? Aí... tá lá em quinta série. Vambora. E aí o Kassab tava ali junto com o cara. Aí o Bolsonaro vai lá e anuncia isso. O Bolsonaro deu a cara a tapa, porque ele sabia que o povão que tava ali não queria o nome do Kassab unido a ele. E ele vai lá e mostra a força política que ele tem. Ele chegou e falou. Ele falou na manifestação. Inclusive, temos o apoio do Kassab aqui agora, blá, blá. O Silas nem acreditou. O Silas mandou mensagem pra mim. Ele falou assim, cara, o Bolsonaro mostrou a força política dele, porque Lacombe, isso é a mesma coisa que tem um maluco ali na rua. Você é morador de um condomínio, tá? Você e Max e eu moramos num condomínio. Aí, pra fazer a reforma do portão que quebrou, a gente precisa do apoio de um maluco que dá
meio-dia, e todo mundo sabe, no meio da rua. Aí você vira e fala assim, inclusive temos o apoio do fulano de tal, que dá bom meio-dia no meio da rua, pra consertar o portão. Aí todo mundo, cara, agora a gente vai ter o apoio do portão. Foi isso que ele fez. Tô mentindo? Rapaz, nem num ponto, nem no outro. Isso é o pior. Aí um dos dois pontos é mentira. Aí ele conseguiu. Então, aí. Aqui a analogia é própria, né? Não é analogia Ai, própria, meu né? Deus do céu. Aí ele conseguiu o apoio do Kassab, conseguiu o apoio do Hugo Mota, conseguiu o apoio dos outros políticos, o negócio da anistia ia passar. O que o STF, o PT, na verdade, né? O que o PT entendeu? Meu irmão, se rolar anistia, vai voltar aquele louco que tirou o nome da Interpol, Sim. vai voltar o filho, o Bolsonaro vai voltar com força total. Sim. Se ele tem apoio do Congresso desse jeito, sem anistia, você imagina esse homem com anistia. Sim. Ele e todos os outros que o apoiam. Capital político também. Meu irmão, o negócio ia ser assim, ia ser uma bomba atômica. Mais que bomba atômica, seria bomba de, como é que é? Aquela da gravidade? Antigravidade. Seria bomba antigravidade. E aí, óbvio. O PSD hoje é um partido grande. Claro. Então, no Senado O é a maior Senado bancada. tá na mão dele. É a maior bancada. Meu irmão, com anistia, tudo bem que poderia não sair. Pô, senti quente aqui agora no meu isqueiro, meu cigarro, devia ter um susto. É porque tá quente a casa. Ainda bem que foi aqui. Né? Não, foi aqui. Foi no peito, foi no coração. Voltamos. Com anistia, com anistia, tudo bem que poderia frear um pouco essa coisa de pedido de impeachment. Sim. Do Moraes. Sim. Mas o problema... Na verdade, vamos voltar um pouquinho, só um Diga. parêntese. Esse tinha sido uma das questões de por que não se estava pautando impeachment do Moraes, nem do Lula, lembra? Uhum. Porque na época do negócio do Hugo Mota, que eles falaram, não, então a gente deixa engavetado aqui impeachment do Moraes, e vamos focar no pé da anistia. Senão a gente não vai conseguir anistia, que era mais urgente. Lembra disso? Sim. E aí, o que me impressiona é que o Bolsonaro, sem ser presidente de partido, porque o presidente de partido é quem tem a grana, é quem determina, você vai ser o prefeito de tal cidade, você me manda o dinheiro aqui, você vai ser o governador de tal estado, você vai ser o presidente da Câmara do seu município, da Câmara de Vereadores, você vai ser o presidente da Assembleia Legislativa do seu estado, porque eu vou conseguir. O presidente do partido é o cara que ele detém o poder da grana e da caneta. Ele vai dando ali. O Bolsonaro, sem isso aqui de corrupção, porque voltemos, né? Se tivesse, o nego já tinha encarcado no Bolsonaro. Sem isso aqui, o que cogitou? Eduardo Bolsonaro, presidente do PL. Meu irmão. Sem corrupção. Aí ia ficar bom, porque desculpa, gente, Valdemar. Não, Valdemar não dá. Ninguém limpa a bunda com arame. Papel higiênico, pelo amor de Deus. Cara, ai, Deus. Enfim, o Eduardo Bolsonaro ia assumir a presidência do partido. O Bolsonaro finalmente ia ter um PL para chamar de seu, com apoio popular do Kassab, conseguindo a anistia, e a galera toda podendo voltar. Todo aquele pessoal sofrido na Argentina, não sei aonde, podendo voltar para o Brasil. Por mais que o STF quisesse ainda continuar passando rolo compressor, não sei, a anistia ia arrebentar com os caras. Era óbvio que eles tinham que tomar atitudes drásticas. O lance do Collor está envolto nisso. O problema do INSS está envolto nisso. Está tudo junto e misturado. Hoje, o maior medo do PT e do STF chama-se anistia. Porque eles viram o que aconteceu em 78. Lacombe, quantos anos depois da lei da anistia em 78, o Brasil já estava na mão dos caras por completo? 10 anos. Pô, 82 o Brizola já se elegeu. Então pronto. Então menos. Então o quê? 4 anos. Muito rápido. Ou seja, em 4 anos, os caras já estavam tocando terror. Sim. E conseguindo fazer tudo. Em 4 anos. Se a gente for contar o ano que eles chegaram, que foi 79, 3 anos. Ou seja, não dá. É muito rápido, Lacombe. É muito rápido, Max. Eles sabem que a anistia é o terror deles. Eu fui convencido, Lacombe. Quando teve aquela manifestação, eu falei assim, pô, não vai ser fora Lula? Não vai ser fora Lula? Vocês estão malucos? Que não sei o quê. Recebi aquele telefonema da pessoa e falei assim, ó, impeachment não é o que a gente pode entregar agora. Anistia a gente consegue. Eu falei, porra, então beleza, então agora eu entendi. Porque a anistia faz isso acontecer. A anistia muda o cenário político, muda o cenário eleitoreiro, muda o cenário da comunicação no Brasil. Com a anistia você vai ter o... que era da Jovem Pan, como é o nome dele?
que tá sem passaporte no Rio. Oh, meu Deus, fugiu o nome dele aqui agora. Constantino? Não, Ou Fiuza? Fiuza. Guilherme Fiuza. Com a anistia você vai ter Fiuza livre, leve e solto novamente. Você imagina Fiuza compondo bancada na Revista Oeste novamente? Revista Oeste podendo, com tranquilidade, ter Constantino, Fiuza, Rasgar o verbo. Né? rasgar o verbo, terça livre voltando, tudo voltando. Com a anistia é isso que acontece. Esses caras não podem deixar isso acontecer. Então é óbvio que vai ter prisão de Collor, vai ter o lance com o pai do Hugo Mota, podem esperar, vai ter mais. Porque eles não têm o que fazer com o Bolsonaro. Vai acusar Bolsonaro do quê? Bolsonaro tirou meleca quando não podia. Bolsonaro passou a mão na cabeça de uma criancinha quando não podia. Cara, nego chegou a insinuar que o Bolsonaro estava insinuando. Eles insinuaram, não. Eles afirmaram que o Bolsonaro estava insinuando pedofilia. Quando ele falou daquela menininha. Vocês lembram desse caso? A venezuelana, não é? É. Ridículo. Vocês lembram disso? É. Os caras tentaram de tudo, meu irmão. Que tava É falando baleia, pedofilia. Eles só não acusaram o Bolsonaro de dar o cartão cu. de vacina. Cartão de vacina. Eles só não acusaram o Bolsonaro de dar o cu. O resto eles fizeram tudo. Tudo. Eles acusaram o Bolsonaro de tudo. Que ele é traído pela Michelle, que a Michelle tá com um viadinho, não sei o quê. Eles só não conseguem fazer isso. Bolsonaro deu o cu e roubou. É a única coisa que eles não falam. Por isso que ele tem aquela medalha lá. Eu tenho também. Mas perdeu um pouco o sentido, né? Que ele deu para Agostinho Fernandes, deu a medalha pro Holiday. Agostinho Fernandes, inclusive, fez um vídeo Mas muito esse chateado com isso. Mas Lacombe Bax, esse é o pano de fundo do que está acontecendo com relação ao Hugo Mota, do que está acontecendo com o Collor e o que o Moraes quer fazer com o Kassab. Só que eu ainda tô. Vou botar a câmera em mim aqui. Ô, Moraes, eu tô muito curioso. O que você quer enfiar no Kassab? Tô pra cacete, cara. Porque eu quero ver o que vai dar você tentar colocar alguma coisa na Kassab. Eu tô curiosíssimo com isso. Isso pra mim é quase fissão nuclear. Sabe aquela parada que não aconteceu ainda, quando acontecer vai explodir a porra toda? Isso é quase um reator nuclear. Eu quero ver o que vai acontecer com esse reator nuclear quando o Alexandre de Moraes quiser enfiar alguma coisa no Kassab. Eu tô louco pra ver a reação química, nuclear, física do cacete A4, do que vai acontecer. Porque ele só botou a cabecinha. Eu quero ver o reator nuclear. Hã? Recuou, né? Porque ele tinha dado. Recuou, claro que recuou. Ele ameaçou o Kassab e depois deixou quieto. Deixou quieto. Eu quero ver ele fazendo com o Kassab o que ele tá fazendo com o Collor. É isso aí. Aí eu quero ver o reator nuclear. Cabum. Oppenheimer, né? Oppenheimer. Eu quero ver o Oppenheimer. Vai ver que vai pro Paroímpa. Mano, cara, isso aí dá uma série, né? Dá um negócio muito engraçado. Eu quero né, ver. Pois é, pessoal, quando a gente pensa assim que não tem nada mais pra vir, que já foi, o pior já aconteceu ali em Brasília, que não dá pra piorar, né? Com tantos escândalos, rombos milionários, bilionários, como agora esse do INSS aí, né? E aí a gente fica pensando assim, qual que é a próxima bomba que pode vir, né? E o que a gente sabe é que os ministros do STF e também os líderes ali do Congresso, né, o Hugo Mota na Câmara e também o Davi Alcolumbre, eles estão apavorados com essa PL da anistia. Por quê? Se essa PL da anistia passar, pessoal, vai ser uma grande vitória da direita e uma reviravolta em Brasília. E isso pode significar a volta de Bolsonaro em 2026. E ainda, além disso, toda essa narrativa de golpe cai por terra. Porque se você está perdoando os presos ali do 8 de janeiro, você está querendo dizer que não foi bem o que aconteceu, um golpe. Na verdade, foi uma baderna. E aí, pessoal, cai por terra toda a narrativa de golpe. E Alexandre de Moraes, então, tudo que ele inventou e tudo que os ministros ali criaram, principalmente envolvendo também o Felipe Martins. Você lembra do Felipe Martins, que foi colocado aí nesse processo, inclusive já virou réu também no julgamento ali do Jair Bolsonaro, mas tem uma investigação correndo lá nos Estados Unidos para saber sobre a falsificação dos documentos da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Tudo isso para poder tentar incriminar Jair Bolsonaro e colocá-lo na cadeia. Então, uma peça que for tirada é como se fosse um quebra-cabeça, né? Como se fosse um dominó. Uma peça que for derrubada, as outras todas caem em seguida. E essa PL da anistia é essa peça que a direita, que o PL ali de Valdemar da Costa Neto estão lutando para poder passar ali em Brasília, porque isso vai desencadear vários fatos, vários acontecimentos até outubro de 2026, onde a direita vai estar fortalecida para voltar. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha. Será que essa PL vai passar ou não vai? O Hugo Mota vai continuar colocando a cabeça dele em jogo ali? Já falaram, inclusive, que
está ameaçando ali o pessoal do Congresso ali e até mesmo do Judiciário estariam ameaçando o pai de Hugo Mota se ele colocar para votar essa PL da anistia. Agora, o que não dá para entender é o seguinte: primeiro falaram que não ia pautar na época lá atrás, né, na época do Arthur Lira, né? Não vamos pautar, que isso não é algo urgente, não é algo para agora. Beleza, passou. Aí depois vem o Hugo Mota e, de acordo com a Constituição, se tivesse o número mínimo, parece que de 352 assinaturas ali, teria que ser colocado em caráter de urgência. Aí não dependeria mais da boa vontade do senhor Hugo Mota, né? Ou Hugo Marmota, como alguns dizem. E aí conseguiram, então, mais de 257 assinaturas, protocolaram ali a PL. Quando protocolou esse projeto ali, o Hugo Mota estava de férias, né? Estava de férias, viajando, porque ele cansa muito na sua profissão, né? A sua profissão é bastante desgastante, é um trabalho árduo, né? Suado, para ganhar ali seus quase 40 mil reais por mês e mais um tanto de regalias. E aí, o que aconteceu? Até agora, não saiu essa PL aí, estão empurrando com a barriga, colocando outros projetos em urgência na frente, e agora vai vir esse feriado aí, né? Vai estender aí por mais 3, 4, 5 dias, e aí volta na semana que vem. Eles fazem o povo brasileiro, os deputados, os senadores, de palhaço. O que eles querem é ganhar tempo, pessoal. O que eles querem é correr com o julgamento ali no STF, né, do Bolsonaro, do Braga Neto, do Felipe Martins, correr com esse julgamento ali, para que esse julgamento saia antes da anistia. É isso que eles querem. Porque tudo que eles querem é fazer o que fizeram com Collor agora há pouco, né? Levá-lo à prisão, querem fazer com Jair Bolsonaro para envergonhá-lo. Nem que for por alguns dias ficar preso. Porque aí eles vão poder dizer ex-presidiário, né? Porque hoje é o que o povo fala do Lula, né? O povo chama o Lula de ex-presidiário, né? Nós aqui não vamos chamar o Lula de ex-presidiário, de ex-condenado, não vamos falar que o STF descondenou o Lula por causa de um CEP, não vamos falar nada disso aqui. Mas é o que o povo fala por aí. E o que eles querem é pelo menos ter o gostinho de deixar o Jair Bolsonaro preso ali, ser levado ali pela PF, igual o Lula foi, né? Pelo aquele japonês, né? O policial ali japonês da PF. E o que eles querem é isso, é ter esse gostinho, pelo menos uma semana, um mês ali, tê-lo preso. E aí depois o projeto de anistia ser votado. Agora, cá para nós, alguns deputados são muito frouxos. Por quê? Já era para ter feito uma paralisação geral ali em Brasília, enquanto não votasse em caráter de urgência essa PL, entendeu? São muito frouxos. É porque o deles não estão na reta. Alguns deputados, realmente, não são todos, mas alguns deputados, né, ficam de braços cruzados enquanto estão presos lá, ó. Mais de 200 pessoas, entre elas mais da metade mulheres, e muitas ali são idosas. E aí, né, esse caso aí do Bolsonaro receber ali uma intimação lá no hospital piorou o estado dele de saúde. Muitos estão falando, não, isso é uma desculpa, ele não quer sair de lá para não ser preso, né? Porque pode ser preso em caráter de urgência ali, né? Como preventivo, né? Para ele não poder fugir do país. Tudo isso mentira, tudo isso narrativa. A verdade é o seguinte, pessoal, STF, PT e companhia estão apavorados porque esse projeto de anistia vai passar e aí eles vão ter que soltar aqueles presos lá e vão ter que também estender essa anistia a Jair Bolsonaro, e aí a narrativa do golpe acabou. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui, clica aqui, pessoal, se inscreva, dá um like nesse vídeo, vamos levar esse vídeo para mais pessoas, compartilha, clica em compartilhar, manda para o grupo da família, para o grupo do WhatsApp, você já sabe como é que faz, e aí você vai estar realmente ajudando a você mesmo, porque essa matéria chegando a mais pessoas, as pessoas vão ficar mais esclarecidas, e aí o Brasil pode mudar, tá bom? Conto com você, vamos ficando por aqui e até a próxima.